se eu fizesse minhas as palavras do José Manuel, eu podíamos já ir todos embora, porque a verdade é que eu não vou acrescentar nada de novo, ele já disse praticamente tudo. Acerca do tema que aqui o Paulo Sá pediu para falar, que é bastante difícil, ele pediu-me para falar nesta questão, que na definição, ou seja, na retenção e fixação do talento, eu iria primeiro ficar, como não tenho comando, passo logo tudo. Ou seja, se nós procurarmos talento, não é? Eu iria dizer que a nós aplicar-se-ia mais ali o ponto 3, 4 e 5, não é? Alguém que tem uma aptidão natural para fazer algo, ou adquirida, engenho, disposição, habilidade, por aí fora. Pessoa de talento também. Se falarmos de talento na minha idade, ou seja, é algo que se divide em duas partes, que é a primeira parte que é está e depois é lento, ok? No entanto, se nós falarmos naquilo que para mim é de facto diferenciador nos jovens que têm algum desempenho acima da média, eu digo que é por causa da greve dos autocarros. E as pessoas às vezes perguntam, mas por causa da greve dos autocarros? Então o que é que a greve dos autocarros tem a ver com isto do talento? Uma coisa muito simples. Eu quando era jovem, não tinha grande talento. Aliás, meus pais nunca praticaram desporto. O único desporto que praticaram foi a correr atrás das ovelhas, das vacas e a correr atrás dos outros para não levar. Na altura não se chamava bullying, chamava-se simplesmente levar pancada. E eu também. Tinha vários colegas que tinham uma aptidão natural para jogar handball, eram francamente melhores do que eu, mas quando eu vi que eu era diferente deles era por causa da greve dos autocarros. Ou seja, eu vivia a cerca de 5 km do estádio, do pavilhão do Sporting Clube Portugal, que era onde eu treinava e jogava, e quando havia greve de autocarros eu ia ao treino. Ia eu e levava pela mão o meu irmão. E colegas meus, que eram francamente mais talentosos naquela altura do que eu, viviam francamente mais perto e não iam. Ou seja, a greve de autocarros para eles serviam. Então, realmente, a diferença daqueles que querem um bocadinho mais, e nós temos aqui um atleta olímpico entre nós, não é? É de certeza que ele teve que treinar muito mais que os outros. Teve que repetir muito mais vezes, mesmo os treinos chatos, que agora são chatos, na altura não eram chatos, eram apenas motivações, e é isto que eu digo, é que de facto o talento por si só não diz nada. Nós somos um sistema muito elaborado, e de facto ter alguma aptidão inicial é importante, mas depois o mais importante é a vontade que nós temos em querer atingir alguma coisa na vida, seja na vida profissional, seja na vida desportiva, seja na vida marital, por aí fora. Isso é que é de facto diferenciador, ok? Então, para mim, realmente o que diferencia os atletas é a vontade que cada um manifesta em atingir algo. Não apenas a aptidão inicial, mas sim essa vontade intrínseca de ter resultados. Eu também, como julgo que a maior parte dos atletas, passei eu chamo 3 fases. É a fase da curiosidade, a fase da amizade, ou seja, a fase da curiosidade é aquela fase em que nós queremos ir experimentar uma modalidade simplesmente para ficar a conhecer como é que ela funciona, como é que não funciona. Depois queremos ir porque temos os nossos amigos e queremos estar com os nossos amigos, e depois há a fase seguinte, que é a fase da paixão. Passei por elas todas. Agora, o que é de facto importante para reter os jovens? Isso todos nós sabemos. Ou seja, de facto, para termos jovens temos de ter bons treinadores. Ponto final, parágrafo. E o José Manuel já disse, como é que é possível? Digam, nós olhamos para os campeonatos olímpicos. Aliás, Portugal hoje teve uma boa vitória contra a Tunísia e amanhã terá que vencer a Hungria para estar no campeonato olímpico agora em Paris. Mas, de facto, nós lembramos para isto, mas não nos lembramos para o início. O que é o início? O início é que um treinador de handball da formação, ou seja, ganha, na maior parte dos casos, não ganha mais que 250 euros por mês. Treinador de handball. Como é que é possível nós, enquanto pais, confiarmos os nossos filhos por uma tarefa tão importante que é
em 1h30, 2 horas por dia, a um jovem que, na maior parte dos casos, foi despejado lá depois de acabar uma licenciatura, ou terminou de jogar handball e está lá e não sabe ainda bem porque é o início da carreira, está cheio de dúvidas. Aliás, eu ainda hoje tenho, que cada vez parece que tenho mais. Como é que é possível nós retermos os jovens de qualidade, trabalharmos com qualidade, quando na maior parte dos casos é isto que a gente tem? Eu diria que na maior parte dos casos nós fazemos é magia. Porque nós não investimos na nossa carreira. Qual é a carreira de treinador? Temos aqui a nossa associação. A única forma que nós temos de... Uma das possíveis formas de melhorar é que tem que haver uma carreira de treinador. Enquanto que os clubes, for permitido aos clubes pagarem 100 euros, 250 euros, não pagarem coisa nenhuma aos treinadores, não temos hipótese. Eu dizia que há pouco tempo a um colega meu treinador, um miúdo impecável, ele trabalhava ali no CAL, e agora continua a trabalhar, já saiu. Eu disse, pá, a culpa do handball estar conforme está é tua. E ele ficava assim, mas minha, mas eu estudo, eu vou ver a congressos. Não, pá, é tua porque tu treinas, és um bom miúdo e treinas por ganhar 150 euros porque estás em casa dos teus pais, os teus pais é que pagam tudo. Mas um dia mais tarde, quando quiseres investir e continuar a investir e ser um bom treinador de formação, porque tu até és um bom treinador de formação e queres dedicar isso corpo e alma, tu não vais conseguir. Sabes porquê? Vai aparecer um miúdo novo, em casa dos pais, vai receber 150 euros. E como é que tu com 150 euros vais conseguir alimentar uma família? É impossível de todo. Então começa por aí. Imaginem se em qualquer clube, seja qualquer modalidade, houvesse um ordenado mínimo para um treinador. De início, era exatamente aquilo que aconteceu no futebol. Eu ainda me recordo, também já sou um bocadinho mais velho, que era... A partir de agora vai ser obrigatório os campos de futebol serem relevados, certo? Ei, pá, vão dar cabo de futebol, vão acabar as equipas, certo? As equipas que acabaram, não me recordo, na altura. Quantas equipas acabaram? Ou seja, tudo é difícil, mas depois a malta arranja forma. E nós portugueses somos fantásticos, quando somos obrigados até lá, contornamos. Depois, outra coisa importante é, realmente, eu sou treinador de handball, mas... Na nutrição não percebo praticamente nada, não percebo nada de psicologia, não percebo nada, percebo pouco de preparação física, percebo pouco de conceitos pedagógicos, por aí fora. Se nós conseguirmos ter uma equipa multidisciplinar, principalmente nas equipas de formação, seria excelente. O que é que acontece? Temos essas equipas multidisciplinares, mas é nas equipas de alto rendimento, porque é onde está o dinheiro. Mas no crescimento não investimos. Esse seria também um ponto, a meu ver, extremamente importante. Investir naturalmente nos quadros técnicos, ou seja, investir nos nossos treinadores, sempre. E depois, outra coisa importante que é que nós nos esquecemos. Eu estava agora estávamos a falar com o Paulo. Paulo, posso dizer o que aconteceu ontem? Hoje é sábado, foi quinta-feira, não é? Quinta-feira. Eu quinta-feira tive vergonha de ser português, uma vez mais. Muitas vezes tenho orgulho, mas quinta-feira tive vergonha de ser português. Porque um torneio internacional de handball, com a equipa de Portugal e a equipa da Noruega, num pavilhão que não tinha condições. Simplesmente porque choveu. Mas, se chove não dá para haver prática desportiva indoor? Porque não estamos preparados para, se houver umidade, o piso fica a escorregar, ou porque não tem aquecimento, ou porque não tem desumificadores. Entretanto, está uma equipa internacional. Qual é a imagem que nós passamos do nosso handball, ou do nosso desporto? Quando não temos equipamentos capazes para poder treinar. Vocês sabem que aqui na Associação de Handball do Porto, quando está mau tempo ou está tempo de chuva, 70% dos eventos têm que ser cancelados. De handball. E são indoor, não é à chuva. Nós não temos equipamentos. Mais uma coisa que a gente esquece, e temos aqui alguns professores de educação física. Há alguém daqui, nas vossas escolas, tenham bons equipamentos, tenham boas bolas de handball? Não há ninguém, porque eu, quando fui às escolas, eu pego numa bola e eu fui jogador, eu não consigo marcar um gol com aquelas bolas. Na maior parte dos casos, na formação e nas escolas, os equipamentos esportivos são os piores.
E então, muitas das vezes, os nossos jovens, quando começam uma parte importante, que é a execução técnica, já é adulterada. Porque aquele não é o material necessário, não usam resina, não usam as bolas adequadas, por aí fora. Ou seja, na maior parte dos casos, nós não temos equipamentos esportivos. Temos, mas não são adequados, na maior parte dos casos. E vejam aquilo que diziam aquelas atrocidades, que era, ei, vai-se construir uma pista para andar de bicicleta ali. Isto é uma estupidez, por que é que vais gastar tanto dinheiro? Bom, está tudo calado, que agora temos medalhas. E é só uma ou duas, imaginem se fossem muitas. Okay? Então, na maior parte dos casos, temos este problema, que são as instalações esportivas. Não são adequadas. Depois, formação contínua de treinadores, já falámos. E depois, outra coisa muito importante, e esta aqui eu conto uma história. Um dos melhores jogadores, o melhor jogador que eu tive a oportunidade de jogar foi o Vítor Skolaev, um rapaz que nasceu na Ucrânia, depois viveu na Rússia, quando veio para Portugal, fez cá a vida, e ele teve 3 filhos. E um dos filhos que ele tinha era um rapaz que tinha pronto, vamos utilizar a palavra, talento para o handball. Okay. Tinha talento para o handball. E o Vítor Skolaev foi jogar para o Sporting e dava-se bem e convidou um rapaz do futebol, o Yordanov, para ir lá jantar a casa. Entretanto, o rapaz foi lá jantar a casa, o Vítor chamou o filho, olha, vamos abrir a garagem, que ele assim estaciona aqui na garagem, o carro dele fica mais seguro. E o Yordanov lá veio para estacionar, o pai abre-lhe a garagem e entretanto entra com aqueles Mercedes todos XPTO, estão a ver, daqueles carros que a gente olha e vê assim, isto é muito caro. E o miúdo ficou a olhar para o carro do Yordanov, ficou a olhar para o Toyota do pai. Para o carro. E no outro dia, o Vítor Skolaev disse ao miúdo, Alex, vamos para o treino. Assim, eu não quero ir. Mas não queres ir porquê? Não quero ir para o futebol. O handball não. Quando jogava no ABC, o parque automóvel dos jogadores do ABC era interessante. Mas quando fui treinador do ABC, a maior parte dos jogadores vinham de autocarro, ou trotineta, a pé, ou quando vinham de carros, vinham... A probabilidade de um miúdo novo chegar e dizer assim, ei, é isto que eu quero, é muito menor. Ou seja, se não for atrativo, em termos de carreira, para os atletas, eles vão pensar 1001 vezes. Hoje os miúdos, estão a ver, é que no nosso tempo, e eu posso dizer assim, no nosso tempo, é um modo, as pessoas imaginam, mas é que há alguns que compreendem isto que eu digo, no nosso tempo, nós não tínhamos nada, era ou desporto, certo? Ou ficar em casa, porque a televisão começava às 4 da tarde, a gente sentava-se a ver a mira, lembram-se? Que há malta que ainda se lembra disso, não é? Hoje não, hoje os miúdos podem ganhar dinheiro em casa, há miúdos que os pais compram um computador, mas depois eles até fazem moeda em casa, criptomoedas, estão a ver isto? Se me dissessem isto há 50 anos, eu dizia que estavam malucos, não é? Não, os miúdos ganham dinheiro a fazer vídeos no YouTube, hoje a realidade está completamente alterada, e se a carreira não for atrativa, não temos hipótese nenhuma, vão ficar meia dúzia de loucos, não é? E muito longe daquilo que estávamos a falar, dos 500 mil federados que a França tem em handball, e que outras também têm. Ou seja, a carreira tem que ser atrativa, mas tem que ser atrativa para os atletas e tem que ser atrativa para os treinadores também, porque caso contrário, os miúdos não vão, esqueçam, têm outras coisas. Também, outra coisa extremamente importante é que, e isto falávamos há bocadinho ali, é que o treino, e agora passando para o treino que tem que dar uma resposta às necessidades de desenvolvimento individuais do atleta e se quiserem, integrais, não é? Falávamos também que o desporto é muito importante. Para mim, eu diria que é o mais importante, porque a escola é importante, mas eu dou tanta importância ao desporto, por exemplo, para as minhas filhas, dei tanta importância ao desporto como à escola. O desporto é, de facto, algo muito importante na vida dos jovens. Mas, reparem, quantas vezes é que vocês já ouviram a um pai ou uma mãe dizer isto ao miúdo? Mas tu não te portas bem na escola, não tens bons resultados, eu tiro-te o desporto. Não faz sentido nenhum. Eu tiro-te o telemóvel, ou tiro-te não sei quem, ou tiro não sei o quê. Agora, o desporto, não, o desporto faz-te bem. Tens que lá andar. Não é? E tens que andar e tens que, olha, se sobes acima de uma árvore, se cais, magoas-te. Tens que te magoar, tens que te arranhar, tens que te aprender, porque isso é o que acontece na vida. Se uma pessoa cai ou desamparado, magoa-se, ponto final, parágrafo. Não há ali ninguém a sustentar. Pelo contrário, o treino tem que dar resposta a isto. Okay? Não tem que facilitar a vida a ninguém, mas tem que dar resposta a isto.
Eu defendo, no meu treino de séniores, mas também no treino de formação, que o treino, que cada exercício, procure dar resposta àquilo que são as 3 necessidades básicas psicológicas. Ou seja, e muito importante, que cada exercício, que cada treino estimule as decisões dos atletas. Caso contrário, nós estamos a criar uma sociedade e estamos a criar um conjunto de atletas que apenas vão seguir uns riscos, ou seja, a partir do momento em que tenham uma situação que saia fora daquilo que foi programado no treino, não vão conseguir resolver porque não vão ter capacidade de decisão. Ou seja, os nossos exercícios no próprio treino têm que estimular isto também, têm que estimular a criatividade, têm que estimular que o facto dos atletas possam decidir. Os exercícios e o treino tem que de alguma forma sublinhar que o atleta tem que reconhecer aquilo que é capaz de fazer, tem que reconhecer qual é a sua competência, até que pode a competência por um lado, a sua limitação também por outro, para que se possa desenvolver. Isso é extremamente importante. E por último, e não menos importante, é que o treino e o exercício promovem isto, que são as relações. Eu diria que esta é talvez a parte mais importante. Porque se nós não nos soubermos relacionar uns com os outros, nós vamos ficar uns inadaptados. E isso é muito importante. Na parte do treino e na parte do próprio exercício em si, quando estamos a falar, porque estamos a falar da natação, se calhar a parte do exercício mais naquela questão inicial, mas nas modalidades coletivas o exercício é uma parte fundamental do treino. Okay? Então, sim. No entanto, para não cometer um erro, ou seja, o treino tem que ter aquilo tudo, mas o treino é um espaço de trabalho. E muitas das vezes não podemos também ficar reféns em que um treino tem que ser um treino é um espaço de lazer. Não é apenas, não estamos ali para que não haja dores musculares, não estamos ali para que não haja repetição, não estamos ali para que seja todos os dias uma coisa diferente. Não, o treino é um espaço de trabalho. E não podemos facilitar a vida aos nossos atletas, porque facilitando a vida aos nossos atletas, nós estamos a dificultar-lhes a vida. O treino tem que ser um espaço onde se repita, tem que ser um espaço que se melhore permanentemente os movimentos técnicos, os movimentos táticos, tem que ser um espaço de exigência, um espaço onde de cultura, de trabalho e de cultura daquilo que é da responsabilidade que todos têm que ter no grupo. Isso é muito importante. Muitas das vezes nós caímos no erro em que isto tem que ser muito agradável, a partir de agora os treinos é só brincadeira. Não é isso que se pretende. Logicamente tem que haver momentos para tudo, há momentos mais, se calhar menos a sério, se quisermos, e há outros momentos onde simplesmente é para repetir, ponto final, parágrafo, e repetir muitas vezes. Ok? Outra coisa também importante, e isto aqui, não sei se em todas as modalidades no handball é algo que ainda cometemos muito esse erro, que é a aprendizagem holística. O que é isto da aprendizagem holística? No handball, permite-se que nos jogos existam trocas ilimitadas de jogadores. Há jogadores que apenas defendem, há outros que apenas atacam. Isto acontece no alto rendimento muito, mas infelizmente acontece na formação. E eu posso partilhar convosco, a minha filha começou agora a ser treinadora de sub-18, não tem experiência nenhuma, não é? Mas como é barata, a equipa contratou-a para isso, e ela está a fazer o grau 2. E eu há dias fui a um jogo dela, sempre que posso vou, e ela estava a fazer uma troca de defesa-ataque. Portanto, a equipa que ela treina é sub-18. Sub-18 para mim é formação. E ela estava a fazer uma troca de defesa-ataque. E eu perguntei-lhe assim, filha, mas estás a fazer uma troca de defesa-ataque, porquê? Pai, tu não vês que ela defende muito melhor que a outra? E eu disse-lhe, ela era uma aluna brilhante, mas, por exemplo, ela tinha 5 a tudo, menos a português tinha 4. E eu perguntei-lhe assim, olha, mas tu a português não eras assim tão boa como nas outras. Então e o professor de português mandava-te embora da sala? Ou tu ias para lá aprender? É que tu chegares a um jogo e meteres uma atleta fora do ataque, é dizeres que ela não está a atacar, nem vai aprender a atacar. Ou tirá-la da defesa, exatamente o mesmo. Mas qual é que é a diferença, filha? Tu perdeste por 16, perdias por 20. Então, perdeste muito mais em não colocar aquela atleta a atacar ou a defender
do que na realidade aconteceu em termos de número de golos. Porque, principalmente na formação, é extremamente importante que, quando nós temos um atleta, ele vai ter dificuldades num lado, vai ter dificuldades no outro, mas por isso é que nós lá estamos, para procurar ensinar. Porque quando chegarmos depois ao alto nível, aí ao alto nível é mesmo já o rendimento, e aí jogam os melhores nas posições que têm que jogar. Portanto, se calhar esta parte da aprendizagem holística não se aplicará a todas as modalidades, mas é algo que é extremamente importante na minha, uma vez que há trocas ilimitadas, ok? Esta é uma parte. Depois, este era o último slide, porque isto era basicamente para ser um bocadinho rápido, só reforçar aqui uma ideia, por isso é que eu disse que o José Manuel falou praticamente tudo, que é, e contar aqui a realidade dinamarquesa. E se calhar também a nossa. Antes do, julgo que foi, corrijo-me se estiver errado, Paulo, com o governo de José Sócrates, que foi a ocupação diária da escola. Eu tive a felicidade, tinha aulas de manhã e as tardes estavam completamente livres. A minha geração teve essa facilidade. Ok. Eu julgo que o governo de José Sócrates alterou-se a realidade perante a dificuldade de que das famílias, era uma dificuldade emergente na altura. Os dois pais passaram a trabalhar e, para que as famílias não tinham onde deixar os filhos, o período escolar passou a ser o dia todo. E isto traz problemas graves aos clubes e ao desporto e todas as outras atividades circunscolares, sejam elas desportivas ou outras culturais também. Na Dinamarca, por exemplo, as equipas profissionais treinam de manhã no pavilhão e a partir das 2 da tarde começam a treinar a formação. Porque elas saem da escola à 1 da tarde. Os nossos saem às 6h30. Qual é o problema disto? Enquanto se eu tiver, se calhar, um nadador, um corredor, de alguma modalidade individual, ele pode treinar sozinho, no handball, no futebol, no basquetebol, no hockey em patins, não. É necessário encontrar um horário que todos eles possam. E depois, muitas vezes, os clubes colocam a treinar primeiro os séniores. E depois metem a formação. Há alguns clubes, outros não. E agora imaginem, nós não temos pavilhões, nós temos maus pavilhões, mas não temos pavilhões a menos. Eles estão utilizados entre as 6h30, 7 horas, até à meia-noite, muito utilizados. E há outras faixas horárias que têm pouca utilização. Por força de quê? Demasiado tempo na escola. E depois temos unidades curriculares que é civismo, não era? Havia uma que era assim, não é? Atividades cívicas ou qualquer coisa destas. Isto é para ser dado em casa, bolas. Formação cívica. Espetacular, não é? Como se isto não fosse uma coisa que o pai ou a mãe tivesse que estar em casa. Não faz sentido. Ou seja, é importante colocar o Ministério da Educação a falar seriamente com os responsáveis do desporto e tentarem arranjar aqui um equilíbrio. Porque, da forma como está, a probabilidade de nós termos atletas olímpicos, a probabilidade de nós termos atletas medalhados é sempre menor. Eu diria que até já é muito grande para aquilo que são as nossas condições de trabalho. Aquilo que alguns conseguem, aquelas medalhas, conseguem mesmo contra a natureza. Porque outros, em outros países, têm claramente vantagens no que concerne a tudo isto, que são condições desportivas, condições das escolas, e de facto tudo aquilo que disse é verdade. Eu trabalho na Faculdade de Desporto e um atleta tem exatamente as mesmas condições que têm os outros. Aliás, o melhor é ser trabalhador estudante, que não tem falta, certo? Tudo o resto é exatamente igual. Pronto, era um bocadinho isto. Eu recuperei tempo, não recuperei? Também a verdade é que não havia nada a dizer, não é? Ele disse tudo. Okay? Quando se fica para o último, praticamente tem este problema. Mas pronto. Agradecer-te, Carlos, e vamos dar o pontapé de... E vou chamar o professor Henrique Calisto. Vamos então para este último painel antes da mesa redonda final retomando um bocadinho aquilo que o professor António Vasconcelos Raposo disse no início, hoje efetivamente houve aqui um lapso com a situação da Filipa Martins,
agradecer ao Manel Campos estar aqui presente, que veio substituí-la numa situação muito à pressa e dentro dos constrangimentos dele conseguiu estar aqui um bocadinho connosco, e é sempre um prazer ter um atleta olímpico connosco. O Manel Campos esteve nos Jogos Olímpicos de Londres, entretanto é treinador de ginástica, é docente também na Faculdade de Desporto, tem a sua formação académica, por isso é um prazer tê-lo connosco e vivermos aqui um bocadinho da experiência dele como atleta e agora também como treinador. Eu vou-lhe deixar aqui duas ou três questões. Antes de lançar as questões dele, só fazer aqui uma nota, porque há pouco falava-se das questões da competição, o nosso colega da natação falou aqui das questões da competição, das competições serem iguais aos séniores. Nós no handball sentimos um bocadinho a necessidade este ano de perceber porque é que os atletas estavam a jogar handball. Então fizemos um questionário para atletas que tinham em 2023 iniciado a sua prática do handball, perceber o que é que os motivava a estar na modalidade. E eles estavam com 3 grandes objetivos. Divertirem-se, era o primeiro. Aprender a jogar era o segundo, estar ou fazer amigos era o terceiro objetivo. Por isso, eram estes os 3 grandes objetivos que eles tinham. E muitas vezes nós ficamos na dúvida se o treino e a competição respondem a estes objetivos, se é divertido para eles, se fomenta a relação com os outros e se efetivamente estamos a ensinar a jogar ou estamos a procurar que eles vençam. E isto da questão das vitórias também é interessante, porque uma das prováveis respostas podiam ser estar no handball para vencer. 1% disse que estava a jogar para ganhar. Foi igual à percentagem de atletas que disseram que estavam no handball obrigados pelos pais. Por isso, para nós percebermos aqui o peso que o ganhar nas idades iniciais pode ter na competição. Mas, efetivamente, os jovens hoje são completamente diferentes daquilo que eram há 20 anos atrás, há 10 anos atrás e há 5 anos atrás. Basta ver um jovem hoje com um telemóvel a rodar constantemente até ver alguma coisa que o fixe. E quando o fixar, então efetivamente ele vai se prender ali durante um bocadinho. Mas se aquilo deixar de ter interesse, ele passa logo para o vídeo seguinte, e é um bocadinho isso os jovens que nós temos. E essa é aqui a primeira questão que eu lanço ao Manel, sendo a ginástica uma modalidade, digamos, de especialização precoce, não é? Com grande volume de treino, com grande exigência e rigor no treino, com muitas vezes com questões de lesões associadas e insistirmos na situação de treino, como é que nós conseguimos reter os jovens, potenciar os talentos para o futuro? Eu posso ficar de pé e... Podes. Posso ter o outro microfone, por favor? Antes de mais, agradeço as palavras, agradeço o convite a todos. Prefiro estar de pé porque estou habituado a mexer-me, não é? Tal como todos os atletas, todos que gostam de desporto. No caso da ginástica, eu acho que é muito importante nós percebermos os tempos em que nós estamos, e acho que o Carlos Rezende já destacou isso no seu discurso. Neste momento, os miúdos passam o tempo todo ligados ao telemóvel. Portanto, eu até vos posso contar uma história caricata que aconteceu lá na faculdade, que houve uma vez que eu, por um motivo de uma ficha estar rasurada, da folha de presenças estar rasurada, imprimi nova folha de presença, pedi aos estudantes para assinarem 3 ou 4 aulas que eu sabia que eles tinham vindo, e então o primeiro estudante: professor, isto dá muito trabalho, assinar. 3 ou 4 vezes, é só pegar na caneta e assinar. Reparem, vejam o tempo em que nós estamos. Ou seja, o simples facto de pegar numa caneta e assinar uma folha de presenças 3 vezes, tem alguma dificuldade? Não tem. E este é o tempo que nós temos neste momento. Porquê? Eles rapidamente conseguem ou comer ou deslocar-se com um simples toque no telemóvel. Então, no caso da ginástica, nós temos que repensar toda a estratégia.
Qual é que é a dificuldade? A ginástica são muitas horas de treino, eles começam muito cedo, têm que repetir, tal e qual como o Carlos estava a dizer, eles têm que repetir e repetir, aquilo é trabalho, eles têm que fazer montes de vezes a mesma tarefa e às vezes nós nem todos os dias estamos bem dispostos, não é? Para fazer o mesmo, mas temos que estar com um determinado foco. Portanto, neste momento o que a gente faz em termos de treino é, primeiro ponto, eles terem um objetivo concreto, depois é se gostam ou se não gostam daquilo que estão a fazer. Então, no caso dos clubes, aquilo que nós temos feito é, não se pode pedir a todos os atletas para ir para o alto rendimento. Então significa que eles têm que ter um contexto de treino. Os colegas vão ajudar a esse contexto. Estar envolvido numa equipa é, de facto, uma forma de conviver e de praticar ginástica. Segundo ponto, usar estratégias de objetivos concretos. Não é o objetivo de chegar ao alto rendimento, é cada um vai ter o seu próprio objetivo, dependendo da habilidade que tem. Ou seja, eu não vou colocar como objetivo para todos chegar a um campeonato da Europa ou chegar a um campeonato do mundo, mas sim desenvolver as suas competências ao máximo. Há uns que vão chegar aos mortais, há outros que vão chegar aos duplos, há outros que vão chegar aos triplos. E foi nesta lógica que a gente tentou organizar. Ou seja, permitir que cada um que está no contexto de treino se sinta bem e se sinta capaz de evoluir ao seu ritmo. Portanto, essa foi uma das estratégias. Agora, o que é que nós poderíamos fazer mais? Porquê? Porque temos o outro lado, que o Carlos também falou, que é, por um lado, eles podem gostar daquilo que estão a fazer, continuam, competem ou não, porque eles vão ter a possibilidade de competir ou não, no caso da ginástica. Se não quiserem, apenas fazem uns saraus, fazem exibições e continuam lá contentes. Mas depois temos o outro lado, que é, os treinadores têm que ter formação, têm que ter conhecimento, mas eles são responsáveis, porquê? Não só pelo treino técnico, no caso da ginástica, eles têm que ter capacidade de ser responsáveis pela segurança dos atletas. E um pai que deixa o seu filho lá tem que ter a certeza que eles são competentes, que estão atentos ao que é que se passa lá, certo? E isto envolve formação dos treinadores. E essa formação não é fácil. Porquê? Porque do lado dos treinadores eles vão ganhar quanto? 100, 200, 300 euros. Os melhores ganham 500, 600. Como é que nós promovemos isto? Nós temos que ter um sistema claramente que abranja equipas multidisciplinares, só que isso é preciso dinheiro. É preciso, em termos deste sistema, é preciso que as pessoas queiram ser formadas. E onde é que eu quero chegar neste aspecto? O que é o querer ser formadas? Se não se oferece algo, ou seja, se eles não têm mercado de trabalho, não têm profissionalização, entre aspas, não é? Porque não há, eles não têm um ordenado mínimo estabelecido, como o Carlos estava a dizer também, não é? Então, o que é que um treinador que só vai querer ser treinador na vida vê em termos de perspectiva? E é um bocadinho isto que eu acho que nos falta, ou seja, em termos de sistema de estrutura, porque isto depois transforma-se numa bola de neve. Uma bola de neve que é, por um lado, nós até podemos ter enormes talentos para poder desenvolver e chegar ao alto rendimento, mas por outro temos de ter pessoas competentes no treino, que sejam treinadores, pessoas competentes em termos de fisioterapia, que no caso da ginástica é difícil. Temos que ter apoios para os próprios atletas que querem chegar lá à frente. Portanto, isto tudo depois transforma-se numa bola de neve, que é a maior dificuldade que nós temos no nosso desporto, digamos assim, no nosso desporto em Portugal. Como resolver isto? Eu acho que
nós continuamos a ter gente a praticar. Falta-nos um bocadinho esta parte da formação e depois falta-nos a outra parte, que é a parte das instalações que já aqui foi falada. No caso da ginástica, se vocês olharem, não sei se vocês têm noção, mas o solo praticável tem custo de 60, 80 mil euros. O melhor praticável que existe no mundo custa 100 mil euros, só o praticável. Se eu acrescentar os restantes aparelhos, estamos a falar em 300, 500 mil euros, fácil, para montar um ginásio de alto rendimento. No entanto, esse ginásio de alto rendimento pode e deve ser aproveitado para tudo o resto, porque nós não temos só alto rendimento. E eu acho que o desporto tem que ser pensado nesse âmbito. Ou seja, nós reaproveitarmos as estruturas para fazer tudo o resto. Nós temos que começar pela formação, mas não é só a formação. A recreação é importantíssima e nós não damos valor à recreação muitas vezes. E essa recreação é que nos vai trazer a tal pirâmide, para termos os tais atletas de alto rendimento. Há pouco falava-se aqui na natação. Há um problema grave na ginástica neste momento, que eu acho que a natação resolveu muito bem e que eu acho que funciona muito bem para reter as pessoas. Não é só os jovens, é reter as pessoas no desporto, seja qual for o desporto, mas para reter as pessoas no desporto é muito importante, exatamente porque o telemóvel é super fácil, é só carregar e já está. Aquilo aparece do céu as coisas. Estava a falar da natação. A natação fez aqui uma adaptação muito importante que foi a colocação de horários logo no início da época. Eu julgo que eles colocam, não tenho bem a certeza do que estou a dizer, mas eu julgo que eles colocam os horários das provas, juvenis, júniores, séniores, logo no início da época, calendário desportivo com os horários direitinhos. Isso para as famílias é espetacular, porque as famílias sabem exatamente em que momento é que o seu filho poderá entrar. É no sábado, dia tal, entre as X horas e as X horas. Espetacular. E podem organizar a seguir a isso, podem ir passar o resto do fim de semana a um sítio qualquer. E isto traz a qualidade de vida que as pessoas têm neste momento. Que o simples facto de tocar no telemóvel e receber o jantar é qualidade de vida, entre aspas, não é? Porque nós ganhamos tempo. Ganhamos tempo. Agora, como é que nós podemos fazer a ponte entre o que existe neste momento e o que eles focam neste momento para que de repente a gente traga valor para aquilo que nós queremos, que é o desporto, que é prática, certo? Portanto, analisando tudo isto, eu acho que nós temos que tentar perceber como é que tornamos o desporto também uma qualidade de vida sem que ele deixe de ser trabalho. Porque quando nós estamos lá temos que estar a 100%. Isto quando estamos a falar de alto rendimento. Portanto, aí é essa gestão mental que a gente tem que tentar encontrar aqui um meio de os conseguir enquadrar neste tipo de situação. Eu queria, há pouco lembrei-me, enquanto estava a falar, o talento, muitas vezes também, não é por si só uma forma de nós termos atletas em constante rendimento. Ou seja, posso dar um exemplo meu. Eu tive um colega meu que era muito melhor do que eu. Era, sei lá, eu demorava, sei lá, 30 vezes, tinha que fazer 30 vezes o exercício para conseguir fazer o exercício. E esse meu colega fazia 2 vezes e a seguir conseguia fazer o exercício. Qual é que é? Isto é ridículo, ou seja, eu nunca conseguiria disputar
em termos mentais, eu não conseguiria disputar, eu ficava retraído em relação àquilo que eu via, não é? E isto pode acontecer neste momento. Como? As redes sociais, eu não ficava retraído, peço desculpa, não ficava retraído porque aquilo era treino, não é? Mas muitas vezes os jovens analisam-se uns aos outros e haverá jovens que em comparação podem não conseguir superar aquilo que estão a ver. E nesta atualidade isso é um dos fatores que eu acho que pesa muito, ou seja, o facto das redes sociais, nas redes sociais eles conseguem manipular, conseguem colocar aquilo que querem, não propriamente aquilo que às vezes acontece. O que é que isto significa? Significa que no treino acontece determinada situação e eles lidam com a situação sem dizer nada aos treinadores, aos pais, lidam com aquela situação e de repente eles transformam essa situação em algo na sua cabeça. O algo é algo relacionado com as redes sociais, que é: eu sou isto, eu sou aquilo, eu faço assim desta forma e eu estou mais de acordo com isto. E no treino eles não conseguem perceber mentalmente essa diferença. Ou seja, na atualidade eu acho que há uma pressão enorme criada pelas redes sociais que depois não é entendida no próprio treino. Ou seja, crianças com 8, 9, 10 anos, e isto na ginástica, no caso da ginástica, neste momento eu vejo-os com receio de fazer coisas que já sabem fazer, elementos que já sabem fazer. Enquanto que esse meu colega, que eu há pouco falei, conseguia rapidamente fazer um elemento novo, e eu demorava mais tempo, mas o que é que acontecia depois? Eu não me deixava de batalhar. A seguir eu conseguia fazer o elemento, e ele já o fazia há muito tempo, chegávamos às provas e a coisa invertia-se. Ou seja, ele muitas vezes falhava, e já fazendo o elemento e sabendo fazer melhor do que eu, fazia muito melhor do que eu, ele falhava e eu não falhava. Tem a ver com a rotina, com a repetição. Neste momento, os jovens não entendem que a repetição é a forma deles poderem regular digamos, o seu medo, o seu receio, aquilo que passa para os outros, a pressão que eles sentem, que eu acho que vem um bocadinho desta nova sociedade. E, portanto, eu acho que isto é um handicap da atualidade, que nós temos que estar muito atentos, nós treinadores, quando falo nós treinadores e o próprio sistema. Portanto, continuando este raciocínio, acho que, e pegando um bocadinho aquilo que eu tento fazer no treino para reajustar isto, eu acho que os treinadores têm que estar muito atentos e têm que falar, por um lado, e isso foi uma das coisas que eu fiz ao longo do tempo, percebendo a diferença entre os tempos anteriores e os de agora, que é, os atletas têm que sentir confiança para dizer ao treinador, independentemente da decisão que depois será tomada, mas eles têm que dizer ao treinador sempre que estão com algum problema, com alguma dor, e isso deve ser transmitido pelos próprios treinadores. Ou seja, quando eu sinto que há alguma coisa de errado, eu vou ter com o atleta e digo, passa-se alguma coisa? Passa, não passa? Vocês têm que me dizer tudo. Tudo. Independentemente se eu não gostar, eu tenho que ouvir a vossa opinião em todos os momentos. Exatamente para os conseguir ler esses sinais que não são muito fáceis nesta atualidade. Porquê? Porque eles muitas vezes colocam uma capa
uma capa que não os deixa ser aquilo que eles realmente são. Eu tenho um miúdo numa das minhas classes, não está comigo diretamente, mas numa das classes no clube onde eu estou, que neste momento a pressão dele mental, um miúdo com 10 anos, a pressão dele é eu não posso desiludir os meus pais, eu não posso desiludir os meus objetivos concretos, e há coisas que ele faz no treino, quando está no contexto, em brincadeira com os outros, no contexto de treino, no contexto da equipa, que ele faz, conseguindo corporalmente fazer sem qualquer problema, e a seguir, quando tem um objetivo de competir, de repente a coisa transforma-se e ele foca-se noutros aspectos. Portanto, nós temos que estar muito atentos a estes problemas nesta atualidade, porque de repente nós também podemos perder atletas, grandes atletas, por esse prisma. Pronto, não sei se esclareci. Eu tinha mais duas questões, mas até se eu as faço, ficamos aqui até às 10 da noite. Não, o Manuel Campos tocou em dois pontos fundamentais que íamos falar a seguir. Um já foi na formação dos treinadores e outro aqui também era um bocadinho a questão das perspectivas dos mais novos para o futuro, e o Carlos há pouco falou das questões de carreira, que numa modalidade olímpica que tem custos, que é muito difícil um atleta ter esta perspectiva de carreira, não é? Um atleta sénior na ginástica tem custos elevadíssimos para praticar a ginástica sem perspectiva de carreira, e muitas vezes estas pequenas coisas podem nos levar a perder alguns potenciais olímpicos. Queres que comente um bocadinho isto? Não. Rapidamente, para passarmos para a mesa. É muito simples. Um atleta que seja inteligente e que comece... Aliás, na ginástica nós temos que ter muita percepção da gestão de carreira enquanto treinadores, porque um atleta, se nós queremos que ele chegue ao alto rendimento, nós não vamos saber se ele vai chegar ou não. Aquilo é um processo de construção. Portanto, eu nunca posso, se eu for claro com os pais, eu nunca posso prometer a ninguém que aquele atleta vai chegar ao mais alto nível, porque na ginástica eles podem ter talento, mas depois também é preciso não só ter talento, é preciso resiliência e é preciso uma capacidade mental que suporte esse talento, como em vários desportos. Mas para resolver assim muito rapidamente esta questão, a imagem que eles vão criando, ou seja, eles vão construindo aos poucos, se eles se sentirem bem nesta construção da carreira, se eles forem subindo escadas, digamos assim, e é este subir escadas que tem que ser o foco, ou seja, os objetivos têm que começar por objetivos pequenos, com perspectivas de sonho, por exemplo, ou alicerçadas em perspectivas de sonho, mas nunca sem eles perceberem a realidade que têm à frente. E esta realidade dá para os dois lados. Dá, por um lado, a compreensão deles de outros fatores, que é olharem para o lado e dizer assim, eu vou investir 4, 5 horas diárias durante 10, 20 anos da minha carreira, não vou receber nada, a não ser que consiga resultados que me permitam entrar nos projetos olímpicos, porque a nível de federação também não há grandes apoios diretos aos atletas, não é? Portanto, vou fazer isto porque gosto. E ao mesmo tempo eu tenho que estar a desenvolver uma carreira pessoal em termos de formação, ou seja, eu tenho que ir à escola, porque depois eu vou ter que trabalhar. Portanto, esta dualidade não é muito fácil de resolver. É fácil quando eles querem, é fácil quando eles têm objetivos, é fácil se, para além deles terem objetivos, quererem ter também tudo o resto, que é um bocadinho mais de talento. Mas sabem exatamente que se não tiverem
que se não estiverem próximos dali do talento, que nunca vão chegar a conseguir fazer mesmo o top. Portanto, e essa imagem mental que eles criam torna as coisas ainda mais difíceis. Obrigado, Manel, pela tua brevidade. Passávamos então para a mesa final. Chamava